esta notícia é cavernosa, isto é arrepiante, mas é real. A notícia diz: o povoado na Hungria, onde dezenas de mulheres mataram seus maridos. Dezenas. A notícia continua dizendo: alguns registros consideraram o caso como o maior assassinato em massa de homens pelas mãos de mulheres na história moderna. Temos aqui as fotos a preto e branco de algumas das perpetradoras de ditos crimes. A notícia continua dizendo: em 14 de dezembro de 1929, o jornal americano The New York Times relatava uma notícia que estava causando espanto, não nos Estados Unidos, mas em um lugar muito mais distante, na Hungria. O início de um julgamento de cerca de 50 mulheres que haviam sido acusadas de envenenar a grande maioria dos homens que viviam em uma remota aldeia do país europeu. Embora a nota fosse curta, o relato tinha muitos detalhes. Entre 1911 e 1929, várias mulheres da localidade de Nagirev, situada a cerca de 130 km ao sul de Budapeste, teriam envenenado mais de 50 homens. Cerca de 50 mulheres envenenaram mais de 50 homens. As mulheres eram chamadas de criadoras de anjos e teriam assassinado os homens com uma solução de arsênico. Alguns qualificaram o episódio como o maior assassinato em massa de homens por mulheres na história moderna. Eu seria uma dessas vozes que qualificaria isto desta forma. Eu seria uma dessas vozes. Deixa-me só. Eu seria uma dessas vozes que concordaria que é um dos maiores assassinatos em massa da história moderna. A notícia continua: naquela época, quando a aldeia estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro e não havia médicos locais, a parteira tinha o monopólio do atendimento médico na aldeia. Em 2004, em documentário de rádio da BBC, uma moradora da aldeia relatou que a razão pela qual Fazekas foi apontada como a instigadora dos envenenamentos era porque todas as mulheres lhe contavam os seus problemas. Então ela era basicamente a psicóloga lá do sítio, era a parteira, era a psicóloga, era tudo. Está aqui uma citação que diz: ela disse às mulheres que se tivessem problemas com os seus homens, ela tinha uma solução simples, explicou Maria Gúnia. Isso era o equivalente às bruxas da Idade Média, não é? Isto seria o equivalente. Uma mulher que é versada em ervas e nas artes místicas, que era confidente das mulheres da aldeia, e ela apresentou como solução eliminar os homens. Uau, uma pessoa ri-se para não chorar, man. Mas isto é histórico, isto aconteceu. E embora Fazekas tenha sido a principal responsável pelos assassinatos nos arquivos do processo, os depoimentos das mulheres da aldeia revelam histórias profundas e dolorosas de abusos, maus tratos e abuso sexual por parte dos homens, que claramente é lamentável, mas acho que a retaliação foi um bocado extrema, digo eu.
mas a história ficou oculta por muitos anos. De acordo com os relatos policiais, os primeiros assassinatos foram registrados em 1911, mas as investigações só começaram em 1929. Ou seja, quase 20 anos depois, meu. Quase 20 anos depois é que começaram as investigações. Entretanto, os homens iam só morrendo e caindo como tordos. Qual foi a pista que permitiu chegar às culpadas? Qual é que foi a pista? Um cemitério que de repente começou a ficar cheio. Pois, de repente, os homens iam caindo uns atrás dos outros. Mas eu vou ter que ler isto até o fim, porque isto é um bocado de história, meu. Outros tempos, em 1911, Zuzana Fazekas chegou à aldeia de Nagirev. Ela era de fora. E aposto que não tinha marido. Ela, de acordo com Gunia e os testemunhos de julgamento, chamou a atenção por duas coisas. Primeiro, porque além de sua habilidade como parteira, era conhecedora de remédios medicinais, alguns até com produtos químicos, algo incomum na região. A segunda era que não havia rastro de seu marido. Eu estou a ler esta notícia agora. Isto é notável. Isto é notável. Vamos só fazer uma pausa, mas esta notícia é fantástica. Isto é um bocado de história. Ora, onde é que nós estávamos? Estávamos aqui. A segunda coisa era que não havia rastro do seu marido. Não havia rastro do seu marido. Foi exatamente o que eu disse. Não foi o que eu disse ainda há bocado? Que ela provavelmente não tinha marido. Nagirev não tinha um padre, muito menos um médico. Então os seus conhecimentos fizeram com que as pessoas se aproximassem dela e confiassem nela. A mulher começou a ver coisas que aconteciam dentro de casas, homens que batiam nas mulheres, que as abusavam delas, muitos deles eram infiéis, muitos maus tratos, acrescentou. Então ela tomou para si o fardo de fazer justiça, ser o carrasco desses homens, usando de veneno. Então Fazekas começou a realizar uma prática proibida naqueles tempos. Interrupção voluntária da gravidez. De gestações indesejadas. Por essa razão foi levada a julgamento, mas nunca foi condenada. Então era proibido o aborto, a interrupção da gravidez, mas ela fazia-o. Ok? O grande problema, segundo Gunia, é que muitos casamentos foram arranjados pelas famílias e mulheres muito jovens se casavam com homens, em alguns casos muito mais velhos. Naquele tempo não existia o divórcio, você não podia separar, mesmo se fosse maltratado ou abusada, disse. Isto é uma triste realidade dos tempos antigos, mas isto não quer dizer que fosse a generalidade em todo o lado. Nesses meios rurais em que as pessoas são menos literadas, têm menos educação, os homens são mais brutos, né? Pessoas que trabalham na terra. Eu acredito que fosse assim, mas não creio que fosse a maior parte, não creio que fosse generalizado, não creio que fosse a totalidade. Não acredito. Mas nesses meios, lamentavelmente, não me espanta se assim fosse. Aliás, até os dias que correm no meio rural, existe uma discrepância naquilo que é a realidade do meio urbano, né, da cidade, do tratamento, da vida em sociedade e daquilo que é o tratamento e a vida em sociedade, em família ou em comunidade, nas zonas rurais, nas zonas agrícolas. É uma realidade até nos dias de hoje. Pro bem e pro mal. Não é? Pro bem e pro mal. Mas os relatórios da época também apontavam para outro dado. Os casamentos arranjados vinham acompanhados de uma espécie de acordo contratual que incluía terrenos, heranças e obrigações legais.
Mas sempre foi assim, os casamentos sempre foram um negócio. Um casamento é um contrato de negócios, meu. Sempre foi assim. E aliás, as pessoas ricas entendem isso muito, muito bem. Elas entendem isso muito, muito bem. Por isso é que quanto mais elevado for o teu nível social, o teu escalão, o teu lugar na pirâmide social, menos provável é de haver um divórcio, de vocês se divorciarem. São muito poucos os divórcios no topo da pirâmide, naqueles que fazem parte da nata da sociedade. Porque é exatamente assim que funciona. É sobre criar património, alargar o património, criar influência. É sobre isto. Enquanto que cá embaixo, na base da pirâmide, não, os pobres é por amor. É porque se amam muito. E estão aqui os números do divórcio. A Fazekas começou a convencer as mulheres de que ela poderia solucionar os seus problemas. Ou seja, ela basicamente, como era também a psicóloga lá do sítio, dizia às mulheres: ele faz-vos isso, fulano bate-me, estou aqui toda arrebentada. E a Fazekas: ok, não te preocupes que eu tenho aqui uma coisinha para ele, aqui do best, isto, ele fica logo, vais ver como ele fica logo melhor. O primeiro envenenamento ocorreu em 1911. Nos anos seguintes, mais e mais homens continuaram morrendo enquanto a Primeira Guerra Mundial se desenrolava e o Império Austro-Húngaro desmoronava. Bem, já não falta tudo. Mas isto está a ser muito, muito interessante. Em 18 anos ocorreram entre 45 e 50 mortes de maridos e pais que foram enterrados no cemitério da aldeia. Muitos começaram a chamar Nagirev de o distrito dos assassinos. Esses detalhes chamaram a atenção da polícia no início de 1929, 18 anos depois, lá está. Eles começaram a exumar os cadáveres para examiná-los, encontrando um elemento incriminador: arsênico. Estamos então na parte final, o julgamento. Fazekas vivia em uma típica casa térrea na aldeia, com vista para a rua. Foi lá que criou muitos dos venenos que foram usados nos assassinatos. Lá, em julho de 1929, ela viu que os polícias estavam vindo buscá-la. Quando os gendarmes se aproximando, compreendeu que tudo havia terminado para ela. Quando eles chegaram à casa, ela já estava morta. Havia tomado um pouco de seu próprio veneno. Então ela preferiu aquilo que se chama a saída dos cobardes, né? Preferiu ter uma vida em vez de assumir as consequências e pagar e aguentar aquilo que seria a pena, a penitência pelos crimes dela. Mas a parteira estava longe de ser a única culpada. Na próxima capital do condado de Solzhenitsyn, a partir de 1929, 26 mulheres foram julgadas. 8 foram condenadas à morte e o restante foi enviado para a prisão. 7 delas para prisão perpétua até o fim da vida. Ficaram encarceradas. Morrerão em confinamento. Poucas admitiram sua culpa e seus motivos nunca ficaram totalmente claros. Com base nos arquivos do tribunal, o médico e historiador Zeza Sek disse à BBC que ainda há muitos mistérios a serem resolvidos. Acredito que sim. Quanto aos motivos, há muitas teorias. A pobreza, a ganância e o tédio são algumas delas, diz o académico. Alguns relatórios dizem que algumas mulheres tinham amantes entre os prisioneiros de guerra russos recrutados para trabalhar nas fazendas, na ausência de seus homens na frente de batalha, explicou o historiador. Então, nós conseguimos ver aqui que os homens iam lutar, os prisioneiros de guerra que estavam nas aldeias e que eram forçados a trabalhar, faziam o papel dos maridos, basicamente. Trabalhavam a terra e dormiam com as mulheres. Os homens não viram isso com bons olhos.
começaram a meter a mão nas mulheres e as mulheres em retaliação pediram ajuda à curandeira lá do sítio e ela ajudou as mulheres a envenenarem seus maridos. Uau! Quando os maridos retornaram, as mulheres lamentaram a perda repentina de sua liberdade e uma após a outra decidiram agir. Pois, tinham liberdade enquanto os maridos não estavam e quando eles voltaram tiveram que voltar a submeter-se à liderança de um homem forte e elas não gostaram nada disso. Na década de 1950, o historiador Ferenc Georgiev conheceu um idoso da aldeia durante o seu encarceramento sob o regime comunista. O camponês afirmou que as mulheres de Nagirev estavam assassinando seus homens desde tempos imemoriais. Ui! Por que só estamos a ouvir essa notícia agora? Mas para isso é que cá estamos. É para trazer esse tipo de conversas para a cultura. Para trazer esse tipo de assuntos. Além disso, talvez não tenham sido as únicas. Na cidade vizinha de Tizakurk, outros corpos exumados também continham arsênico, mas ninguém foi condenado por essas mortes. Segundo algumas estimativas, o número total de mortes na área poderia ter chegado a 300. Gunia aponta que após os envenenamentos, o comportamento dos homens com suas esposas melhorou notavelmente. Ou seja, foi preciso matarem cerca de 300 homens para acabarem com a discrepância no tratamento, não é? Para acabarem com o tratamento agressivo dos homens, ou o que lhe quiserem chamar. O que nós podemos retirar daqui é o seguinte. Mulheres solteiras fazem outras mulheres solteiras. É o número 1. Número 2. Não era perfeito, mas funcionava. As mulheres são criaturas rebeldes por natureza e quando perderam a liberdade, quiseram reavê-la usando métodos extremos. Porque aquilo que se passou aqui basicamente foi o seguinte. Imaginem esse cenário. Eu estou num confronto contigo, né? Estamos em confronto físico. Você parte o meu braço. Eu, partiste o meu braço. Em retaliação, por me teres partido o braço, eu parto o teu pescoço. E em consequência dessa lesão, você perde a vida, você morre. Se for em tribunal, por mais que eu esteja certo porque me estava a defender, ainda assim, a força que eu usei em retaliação por me teres partido o braço foi desproporcional. Foi desproporcional. E por causa disso, eu terei problemas. Então é basicamente isso. Ok, levavam umas bufatadas e tal, e era errado, como continua a dizer que era. Ninguém nega isso. Mas elas ficarem a dormir com os prisioneiros e depois quando os maridos voltaram a assassinarem-nos, isto é completamente desproporcional. Não há lugar para isso. Não há lugar. Porque elas resolveram um problema temporário de forma permanente. E pagaram as consequências, né?